bem-vindos ao nosso Conexão Cidadão. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a edição número 5 dessa obra monumental de Frank Miller, O Cavaleiro das Trevas 3. Vem comigo! Essa edição número 5 de O Cavaleiro das Trevas 3 foi publicada lá fora no dia 29 de junho e está sendo publicada aqui no Brasil na primeira semana de setembro pela Panini. Então a gente precisa dar os parabéns à Panini por estar publicando praticamente de forma simultânea essa edição tão bacana aqui no Brasil. E dizer para ela que sim, quando vocês querem, é possível sim que esse intervalo de tempo entre a publicação lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil seja curta como a que vocês estão fazendo. E além de tudo, a publicação está sendo feita num material muito bacana, como vocês podem ver, e no mesmo preço da primeira edição que foi publicada há praticamente um ano atrás. Ou seja, eles mantiveram o preço de R$ 9,90 e a gente precisa dizer para a Eagle Moss, viu como se faz? Não é preciso aumentar o preço de uma coleção, de uma série, de uma saga 3 vezes durante um ano, como vocês costumam fazer. E além dessa edição linda, nós temos os famosos tie-ins que saem com cada edição. Nessa edição número 5 nós temos o tie-in da Lara, a filha do Super-Homem, com a Mulher Maravilha, contando as aventuras dela, contando um pouco mais da história dela e mostrando de certa forma que ela não é tão má como a gente imaginava através das edições anteriores. Nós já fizemos aqui a análise das edições anteriores, até a edição número 4. Se você ainda não viu, clique aqui em cima nos nossos cards para que você assista a nossa análise das edições anteriores dessa obra fantástica de Frank Miller, com a parceria de Brian Azzarello, que chega na edição número 5 de uma forma ainda melhor. Na minha humilde opinião, a edição número 5 foi a melhor de todas até aqui. E eu quero dizer para você que ainda não leu essa edição, que esse vídeo conterá spoilers, ok? Nós daremos um tempo para que você se prepare, leia essa edição e curta com a gente essa análise da edição número 5 de O Cavaleiro das Trevas 3. Vem comigo! Como nós vimos nas edições anteriores, Superman está tido como morto. Ele foi abatido pelo exército de Kandor, liderado por ninguém menos do que a sua filha, sua própria filha, Lara, durante a resistência da invasão do exército kryptoniano que queria dominar a Terra. Neste mesmo sentido, Batman ainda continua com a sua cabeça a prêmio. O exército de Kandor anunciou a Gotham City que se a população entregasse para o exército de Kandor a cabeça do morcego, os kryptonianos iriam deixar ilesos as pessoas daquela cidade. Enquanto isso, Aquaman e Flash, por mais que tenha havido toda aquela destruição da luta causada pelo exército kryptoniano de Kandor, Aquaman e Flash continuam vivos. A gente descobre que o Flash, apesar de ter sido aleijado e perdido ali a possibilidade de correr, ele continua vivo e está usando a sua velocidade para manejar os computadores e investigar um pouco mais sobre as fraquezas e sobre uma forma de lutar contra esse exército kandoriano. Por outro lado, a gente descobre também que o Aquaman continua vivo e é ele o responsável por um grande acontecimento dessa edição. O Batman, desconfiado, sempre desconfiado do jeito que ele é, não está conformado com o desaparecimento, com a suposta morte do Super-Homem. Então ele inicia suas investigações e descobre que o corpo de Superman está no fundo do mar. E aí, nesse caso, ele vai até o Aquaman, pede a ajuda do Aquaman, que junto com a Carrie Kelly, a Robin, em primeira edição do Cavaleiro das Trevas 1, que agora está como a atual Batgirl,
Os dois vão até o oceano e encontram o corpo do super-homem em meio a um amaranhado de coisas, moléculas ali kryptonianas. Então Aquaman acaba resgatando ali o corpo do super-homem, leva até a superfície e ali eles conseguem fazer com que o super-homem seja libertado. E ele se encontra livre o suficiente para se voltar contra o exército kryptoniano. Ele decide que por mais que Lara seja a sua filha, ele não pode ficar contra o povo da Terra, contra o povo que o adotou. O problema é que os kryptonianos continuam com a sua estratégia de dominação. Eles querem dominar a Terra a qualquer custo, mas o Batman sempre tem um plano. E é lindo o que é planejado nessa edição. Batman sabe mais do que ninguém que os kryptonianos têm a fraqueza da kryptonita. E Batman sabe que a kryptonita sintética pode ser produzida com muito dinheiro. E Batman tem muito dinheiro. Batman então planeja colocar diversos drones pela cidade. E esses drones são responsáveis por espalhar kryptonita sintética pela cidade. Sim, nós temos uma chuva de kryptonita em Gotham. E o exército de Kandor, que estava ali buscando exercer a sua estratégia de dominação, acaba caindo literalmente dos céus. E é lindo, muito marcante ver nessa edição que enquanto o Batman, já muito mais velho, muito mais fraco, e mesmo assim está indo para a batalha sozinho, ele veste a sua armadura e vai até a luta dos kryptonianos sozinho, vê de repente toda a população que até então estava caçando o morcego para se salvar, tendo em vista que os kryptonianos fizeram essa chantagem que eles exigiam a cabeça do morcego para salvar o povo da cidade, mas naquele momento a população, vendo todos aqueles kryptonianos que caíam conforme o seu desejo de dominação, ver a população olhar para o Batman sozinho e ir lutar com ele. Toda a população que até então estava atrás do Batman, querendo caçá-lo, começa a se juntar a ele na luta contra os kryptonianos que começavam a cair dos céus, e a luta passou a partir disso a ser equilibrada, já que a kryptonita fez com que eles perdessem os seus superpoderes. E vocês podem me perguntar, mas e o Superman? O Superman também é o kryptoniano e ele estava lá depois de ter sido salvo, depois de ter sido retirado do fundo do mar. Ocorre que o Superman tinha sido escondido pelo Batman, pela Carol Kelly nos esgotos, para que ele não sofresse os efeitos da kryptonita neste plano. Mas o Superman não se contentou em se esconder. Ele resolveu, ele decidiu ir à luta também. E é lindo nessa história ver o Superman surgindo com uma armadura que o protegeria da kryptonita, falando para o Batman: eu te dou cobertura. Assim como o Batman, que mesmo velho, mesmo machucado, mesmo fraco, disse nessa edição que ele não costuma deixar para que os outros lutem a sua própria causa, a sua própria guerra. Assim como o Batman, Superman também não deixou que os outros lutassem aquela que era uma causa que passou a ser dele também. Naquele momento, ele assumiu defender o povo da Terra, o povo que o adotou. Mesmo que Superman também fosse um kryptoniano, ele assumiu naquele momento lutar, defender o povo da Terra, que era o povo que o adotou. E nós temos aqui no conjunto dessa edição, tanto no tie-in quanto na edição principal, uma revelação que mexeu com as estruturas dessa série e que nos deixou ainda mais curioso para as próximas edições. Nós temos um gancho aqui. É revelado que Lara, a filha de Superman com a Mulher Maravilha, Lara tem um irmão. A gente não sabe se esse irmão também é filho do Super-Homem.
mas a gente sabe, é informado que ela tem um irmão e ele está sendo escondido e protegido pelas Amazonas. Então tudo isso deixa a gente ainda mais curioso para as próximas edições. A edição número 6, inclusive, ela vai ser publicada lá fora no dia 19 de outubro e a edição 7 em 28 de dezembro. Tá acabando, hein? Vai até o livro 8. Eu confesso que já estou com saudades. Eu tô impressionado com essa edição. Ela é a melhor de todas dessa série. Eu tô impressionado com essa série. Ela tá numa crescente que cada edição fica melhor do que a anterior. Essa série que a princípio, quando havia sido anunciada, ela parecia para mim ter um cunho meramente comercial. Ela parecia simplesmente, unicamente, querer se aproveitar do nome e da fama de Frank Miller para ganhar dinheiro. Mas a parceria de Miller com Brian Azzarello tá uma coisa única, tá espetacular. Sem contar com as artes de Andy Kubert, seguindo a tradição de Klaus Johnson. Todo o conjunto está fazendo com que essa série seja algo histórico, um acabamento perfeito e que a Panini está cumprindo muito bem o seu papel. Então aqui a gente deve não só celebrar a nona arte, mas também celebrar o trabalho que a Panini tem feito aqui no Brasil. Eu quero agradecer o carinho de vocês. Muito obrigado por estar aqui conosco. Quero pedir para que vocês, por favor, deem um like nesse vídeo. Dá uma força aí pra gente. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal. E se você está no dispositivo móvel, clique aqui no desenho de um sino. Clique no sininho para ativar as notificações. E eu quero dizer para todos vocês que cada um de vocês seja sempre bem-vindo ao nosso Conexão Cidadão.